Eu simplesmente amo o PlayStation 2, e tá aí uma coisa que você não tem que ir muito a fundo, afinal de contas, se você entrar no meu canal, todo mês tem pelo menos uma ou duas reviews com PlayStation 2, porque eu simplesmente amo essa geração que foi do PlayStation 2, do Xbox, eu acho que o Dreamcast faz parte. Desculpa, Dreamcast, mas ninguém lembra de você. Mas o Play 2 em especial foi o videogame que marcou a minha infância, assim como de muita gente no Brasil. Já que, bizarramente, a sexta geração de console tinha muito jogo foda. God of War nasceu nessa época do PlayStation 2. Resident Evil 4, que foi um puta marco na história, também veio nessa época. Além de outras menos conhecidas, mas que também são incríveis, como Sly Cooper, que, porra, mora no meu coração esse jogo, eu amo essa franquia. Ou Ratchet & Clank, que também foi tão bom quanto. Só que mesmo amando muito esse console e amando os jogos que tinham nele, existia um pequeno problema nessa equação, que é o fator humano. No caso sendo, eu quando criança, era uma criança extremamente burra. Há pessoas que possam dizer que eu ainda sou extremamente burro, talvez eu não negue essa afirmação, de fato eu seja, mas acontece que não era raro a seguinte situação, onde eu estava dentro de uma feirinha de camelô, vendo jogos para o meu PlayStation 2, e eu tinha duas opções. De um lado, Resident Evil 4, um dos jogos mais importantes da história, e do outro lado, Madagascar 2 Escape from Africa. E eu olhava para aqueles dois jogos e falava, é este que eu quero. Madagascar 2. E assim, o ironiquinho do passado levava Madagascar 2 Escape from Africa, um jogo de minigames, bem irado inclusive, mas deixava pra trás Resident Evil 4, um dos jogos mais marcantes da geração. E essa história foi se repetindo com o tempo. Eu chegava várias vezes, olhava lá Mortal Kombat Shaolin Monks, e do outro lado, Galinho Chicken Little The Game. Eu ia lá e pegava o Galinho Chicken Little. Foda-se o jogo bom, eu só quero jogo licenciado. Inclusive eu joguei muito jogo licenciado nessa vida, tanto que eu não consigo me esquecer que Shadow of the Colossus, um dos meus jogos favoritos atualmente, simplesmente foi um primo que me apresentou, porque eu não conseguia chegar lá na banquinha, olhar o jogo e falar, não, esse aqui deve ser bom. Eu olhava lá e falava, tem um bicho gigante, tem ali um negócio, não deve ser tão legal quanto aqui o meu Segredo dos Animais. E por causa disso, sim, eu perdi muito jogo nessa geração de console. Muitos jogos marcantes são jogos que eu simplesmente deixei passar pra trás. Devil May Cry 3, o jogo que a galera ama? Haha, foda-se, vou jogar Scooby-Doo First Fright. Me arrependo? Não, jogo muito bom, mas de fato fico triste de ter perdido muitos jogos dessa geração. Felizmente, atualmente, com o canal que eu tenho, eu sinto que eu posso voltar alguma hora pra dar uma olhada nesses jogos, voltar pra ver God of War 2, que eu sei que envelheceu igual vinho essa porra, voltar pra finalmente dar uma olhada em Devil May Cry, God Hand, e esses outros jogos simplesmente marcaram história. Tanto que é por isso que esse vídeo aqui existe. Já que nesse vídeo aqui eu queria pegar pra dar uma olhada nos jogos mais fodas do PlayStation 2. E aproveitar pra comentar sobre alguns que eu joguei no passado e consigo ver o quão foda eles realmente eram, e alguns que eu simplesmente nunca tive a oportunidade de experimentar e ver se eles realmente são tão bons quanto a galera fala. E pra isso a gente vai estar aqui com ela, a tão amada pelo público desse canal, uma tier list sobre todos os jogos que eu joguei pra poder trazer esse vídeo aqui. Inclusive é bom falar que originalmente eu ia só gravar uma gameplay, cortar e deixar editadinho, mas eu resolvi pelo caminho mais difícil simplesmente fazer uma mini review de cada um dos jogos que eu trouxer nesse vídeo. Vale a pena citar que essa mini review que eu vou trazer não vai ser sobre o jogo inteiro, porque não tinha como eu jogar GTA San Andreas inteiro pra falar sobre ele em 5 minutos de vídeo, mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui pra conseguir passar o máximo de informação que eu conseguir falar sobre esses jogos. Além de que deu um puta trabalho gravar o início de mais de 10 jogos e eu tô tendo que adiantar esse vídeo aqui por causa da BGS. Então se você puder deixar seu like aí pra valer a pena o meu trabalho e quem sabe um hypezinho quando o vídeo acabar, mas não esquenta agora, no final eu lembro você, vai já estar ajudando demais. Mas enfim, pra gente não enrolar muito, bora logo falar sobre o fenomenal mundo do PlayStation 2. Mas antes do vídeo começar, só quero apresentar rápido a palavra dos patrocinadores, então hoje eu nem vou enrolar muito você, vai ser rapidão, ó, quer ver? Você quer fazer jogo? Quer? Pronto, patrocinador vai te ajudar, é isso. O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme pra te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que pra começar a criar seus próprios jogos com o Noneclass? Pronto, eu acho que não tinha como ser mais rápido que isso, é isso, brigadão aí, pode ficar com o vídeo agora. Ok, eu acho que dá pra saber que a gente tá com um jogo icônico até quando o menu do jogo é uma coisa extremamente lembrável.
God of War 2 é um jogo que fazia muito, mas muito tempo que eu não ouvia falar sobre ele. Cheguei até a zerar o 3 há um tempo atrás, tentando fazer todos os finais daquele cérebro maldito, filho de uma puta. Mas o 2 em específico, que é o que muita gente no Brasil ama e jogou por muito tempo, eu simplesmente não lembrava como era. E olha que voltar pra jogar um pouquinho de God of War 2 foi uma experiência que... puta vida, como esse jogo é bom! Não é nem um pouco de exagero esse jogo já abrir a tier list no topo máximo dela. God of War 2 é um jogo que consegue fazer a parte mais importante de um jogo, que é ser divertido. Eu sei que muita gente gosta só do fator dificuldade do jogo e olha e fala, caramba, meu, é verdade, cara. Battletoads esse é o melhor jogo do mundo, porque aquela parte do Turbo Tunnel é tão divertido passar horas tentando passar. Ai, ai, como eu adoro. Mas querendo ou não, pra galera gostar de um jogo difícil, ele tem que ser bom a início de conversa. E mesmo que o God of War não seja a coisa lá mais difícil do mundo, a não ser que você jogando no Titã, porque aí, puta que pariu. Santa Mônica, você é horrível em fazer dificuldade, cara. Puta merda. Ai, ai, o Teseu no modo normal tem bastante vida. E se a gente triplicar no modo hard? Mas sacanagem à parte com o modo de dificuldade da Santa Mônica, que eu só queria desabafar em algum momento da minha vida. Agora desabafei aqui. God of War 2 tem simplesmente um dos inícios mais clássicos da saga. Batalha com o Colosso de Rhodes, onde você se joga pra cima dele, com os lendários Quick Time Events desse game, é algo tão, mas tão atual, que esse jogo facilmente podia sair hoje em dia que ninguém ia falar nada. Esse jogo é incrível. Além de que o segundo gol também tinha uma das coisas mais icônicas da série, obviamente tô falando aqui do sexo, e que inclusive até vale conquista no Retro Achievement. Sacanagens à parte, eu tô falando sobre a ambientação desse jogo e o quão vivo ele é, a ponto de você tá andando em uma área de boa e plau, o pezão do Colosso de Rhodes aparece na sua frente. E enquanto você vai atravessando só essa área inicial do jogo, as coisas vão acontecendo, não é um mundo parado. O Colosso de Rhodes reage, ele ataca a estrutura que você tá. As batalhas que a gente tem também usam bastante dos cenários, onde você acha que, isso aqui deve ser só um detalhezinho, e não, o Kratos vai lá e enfia a mão do Colosso e quebra a mão dele ali. Inclusive, sabia que dá pra ver as pernas do Colosso de Rhodes nessa área do jogo? Eu fui pular ali, eu errei o botão, aí olha que beleza, ó, perninhas bonitonas, hein? E até as áreas de transição do jogo são muito boas, porque o Kratos é um louco maníaco, ele pega tudo e mata e sangue. Isso é uma coisa muito fácil de errar, muitos jogos têm fases incríveis e irada, e a transição no meio delas é... o que eu tenho que fazer aqui, meu? Eu tô perdido. E quando você acha que o jogo vai parar de surpreender, você vai lá, enfrenta o Colosso de Rhodes, cai dele, o Colosso de Rhodes dá um tapão em cima do Kratos e Zeus aparece. E você tem uma batalha contra Zeus, onde você toma um pau. E aí você tem uma das cutscenes mais lindas do mundo. Caralho, olha isso aqui envelheceu igual vinho, cara. O Zeus então vai lá, mata toda a Esparta com uma cutscene exageradamente foda. E você simplesmente acorda dentro do inferno com as mãos de Hades te buscando. Se isso aqui não é uma boa introdução, eu não sei o que é. Eu me diverti tanto jogando o jogo que a meia horinha que eu falei que ia jogar acabou virando 50 minutos, onde eu fui até o Tifão pra dar uma olhada nele e vi esses dedos lindos, maravilhosos, caralho. God of War é simplesmente um marco. Muita gente foi estudar mitologia grega por causa disso aqui, percebeu que não tinha nada a ver e ficou meio triste, mas o jogo é simplesmente fantástico. E sim, eu sinto a sua dor do jogo travar na parte do Ícaro, tá? Eu entendo a sua dor. Os camelôs do passado eram monstros malignos e simplesmente acabaram com a nossa infância. Inclusive um momento pra defender os camelôs, que acontece que o God of War travava nessa parte do Ícaros, porque o DVD original dele era um CD de 8 GB, e quando ele ia aos camelôs, era muito mais barato vender o CD de 4 GB, então o jogo era passado somente na metade. E é por isso que grande parte dos games travava na parte do Ícaros, porque o CD não tinha espaço pra colocar o resto do jogo. Sei de caso de pessoas que conseguiram zerar o Gol 2 na época, pra eu conseguir encontrar um CD de 8 GB com o jogo completo, mas grande parte dos brasileiros nem sabem o que tem depois. Dito isso, God of War 2 de fato é um jogaço e não tem como ele não ficar no topo da tier list. GTA San Andreas é um jogo que dispensa apresentações, mas eu tenho que lembrar que a gente tá falando aqui da versão do PS2. Porque além desse jogo ser simplesmente gigantesco, com um mapa enorme, com muita coisa pra fazer, onde você facilmente vai passar mais de 30 horas pra zerar a história, ele ainda conseguiu meter um multiplayer no PlayStation 2. Que é um bagulho que, convenhamos, não precisava. O jogo já tava muito completo, mas mesmo assim eles foram lá e fizeram. Que até gera aquela discussãozinha, né, de por que os jogos atuais não tem multiplayer local, sendo que a gente tem muito mais força, muito mais processamento. Enquanto isso, o Play 2, que era uma batata, um monte de celular hoje em dia consegue rodar jogo muito mais pesado que ele, e ainda assim até o GTA conseguia enfiar multiplayer nele. Isso que eu ainda nem falei, mas GTA San Andreas, principalmente no Brasil, ficou muito conhecido pelos mods que a gente teve no PlayStation 2. Eu inclusive cheguei até a fazer uma review completa de um desses mods, que era o GTA Anime, que era bizarro, mas era lindo de se ver. Porém, a quantidade de mods que tem no PlayStation 2, ainda mais GTA San Andreas, é anormal. Qualquer coisa que você pensar vai ter mod. Tem mod do Sonic, do Homem-Aranha,
do Tropa de Elite, Dragon Ball e por aí vai. É você imaginar qualquer coisa e vai ter um mod de GTA San Andreas pra PlayStation 2 com esse mod. Inclusive, até falando da história do GTA, eu realmente acho assustador o quanto de coisa eles conseguiram enfiar dentro do Play 2 com a história desse game. Tanto que eu até hoje conheço muita gente que não zerou GTA San Andreas. Pra eles era só um jogo de ficar andando pelo mapa e zoando, sendo que, mano, tem muita coisa. O assalto ao Calígulas é um bagulho que é tão gigantesco que eu falo, caralho, como isso aqui tá no Play 2? Além dos famigerados códigos que também tinham no jogo, com um especial para o código todos os carros podem voar. Porque a velocidade que você pegava nisso era bizarra, você andava muito rápido e atravessava um mapa gigantesco, sem loading, sem nada. O GTA foi lá e falou, foda-se, eu vou usar o máximo do Play 2, e eles realmente fizeram. Isso que eu até agora só falei dos quesitos técnicos do jogo, mas GTA San Andreas também é um marco pelos personagens que ele tem. Big Smoke, Ryder, Sweet CJ, César, o melhor personagem de todos os GTAs, foda-se. Nossa, como o César é foda. Toda essa galerinha foi uma coisa que aconteceu de um jeito tão inesperado que até hoje eles tentam replicar. É simplesmente a maior e melhor tropa dos GTAs. E eu entendo você gostar da galera do 5, mas porra, me cite um personagem tão foda quanto o The Truth e falhe miseravelmente. O que esse jogo fez no PlayStation 2 foi marcar a história e ele tem que ficar no fenomenal. Shadow of the Colossus, um jogo que eu sei que muita gente não conseguiu jogar por ser um jogo lento, ele é um pouco complicado de pegar o gosto, mas quando você engata, puta merda, como esse jogo é maravilhoso. Shadow of the Colossus saiu em 2005 e mesmo assim esse jogo tem uma jogabilidade que parece que saiu ontem. Além de que esse jogo aqui tem simplesmente um dos maiores mapas do PS2, olha isso aqui! Para os bobinhos de plantão que nunca chegaram a jogar o Shadow, é bom falar que ele é simplesmente um jogo onde você acha bichos gigantes e mata eles. Mas a forma com que todo esse jogo é feito, sem falar da trilha sonora dele, que caralho, mano, eu tenho arrepio na alma de ouvir isso. É simplesmente fenomenal. No jogo, pra você encontrar esses colossos, você tem que usar a sua espada que vai emanar luz e vai guiar o caminho. Inclusive, eu só queria falar que eu joguei esse jogo muito na minha infância e eu só percebi hoje que o caminho que a espada faz é em uma pixel art. E talvez eu me sinta meio burro por isso. Mas enfim, voltando a falar um pouquinho sobre os controles, de fato, Shadow of the Colossus é um jogo um pouquinho mais duro, ainda mais jogando hoje em dia. Mas isso de jeito nenhum é um demérito pro jogo, até porque foi o estilo que eles escolheram, sendo bem mais realista e pé no chão. Até porque a gente vê que pro Vander subir em cima de um pilar tem toda uma dificuldade, ele pode perder o equilíbrio e ele vai bem devagar pra não se soltar das coisas. E essa ênfase é importante porque desse jeito, com esses controles, você vai ter que matar 16 colossos no jogo. Seres bizarramente grandes. E isso não é negativo de nenhuma forma, porque se fosse um controle rapidinho, onde você sobe, pronto, seria um jogo muito sem graça. Mas aqui os controles funcionam como parte de um desafio a mais. Você realmente sente que tá se esforçando pra conseguir escalar as costas de um gigante pra conseguir encontrar um ponto vital, onde você tem que se segurar, porque ele vai chacoalhar pra tentar te derrubar. E pra falar bem a verdade, Shadow não é um jogo muito difícil, ele é muito mais uma aventura. Mas conseguir matar um colosso é uma sensação que não dá pra explicar. A emoção de ver aquela besta gigantesca caindo é simplesmente incrível. Ainda tendo uma cena bem traumática quando você derrota o colosso, que é simplesmente a alma dele entrando em você e fazendo... Inclusive, falando de Shadow, a gente também não pode deixar de citar os segredos do jogo, né? Porque como eu já citei, o jogo tem 16 colossos, mas o jogo foi tão bom e tão bem visto que muita gente não aceitou, eles queriam que tivesse mais algum colosso. E disso surgiu várias lendas do 17º colosso, incluindo um que a gente quase encontrou, que era o Blackbird. Um colosso que quase entrou no jogo final, mas acabou que de última hora eles resolveram tirar, e aí em algumas versões ainda dá pra ver a árvore aonde ele ficaria no mapa. E falando de colossos que não entraram no jogo, a comunidade foi tão a fundo que encontraram vários colossos que acabaram não passando da beta. E disso saíram alguns colossos que muita gente queria ver como funcionaria no jogo, como Albert, Adarflan, Dionin, Kyros, Monkey, Faulux, Sheldon Cooper. E de tanto amor que a comunidade do Shadow tem, existem vários projetos que tentam colocar esses colossos excluídos dentro do jogo de novo. Um que eu consigo me lembrar de cabeça agora é o projeto Tribute, que tinha colocado vários colossos dentro do game. Inclusive eu sou obrigado a citar que é um projeto brasileiro de tentar colocar os outros colossos no jogo, então vai Brasil! Mas até onde eu saiba, até agora a gente não teve nenhuma build realmente jogável dessas fangames pra poder enfrentar esses colossos por ali. Shadow of the Colossus é um jogo bizarramente bom e com vários segredos que você pode encontrar pelo mapa, incluindo uma lança. Sabia que dá pra jogar de lança e que ela dá dano pra caralho? Shadow só é fantástico e eu ainda quero muito poder jogar o remake dele em alguma hora. Pra mim, ele sempre vai ser um jogo fenomenal, mas como eu sei que alguma galera não vai gostar dele ser um pouquinho mais lento, eu vou deixar ele em irado na tier list, mas no meu coração ele sempre vai estar no topo.
Ok, confesso que aqui a gente finalmente chega no momento onde eu não joguei esses jogos na minha infância. Bully foi um jogo que sim, eu deixei passar, mas que eu sabia da existência. Na verdade eu jogava muito em Lan House e eu me lembro que a galera sempre tava jogando Bully no 360 que tinha lá. E pra minha primeira experiência que eu tive no jogo, eu descobri que eu adoro fazer bullying com as pessoas. Ok, brincadeiras à parte, a primeira coisa que eu quero falar sobre Bully é que o sistema de luta dele é muito divertido, puta merda. Dos 30 minutinhos que eu me dei pra jogar o jogo, pelo menos uns 15 eu passei só chutando universitário e foi muito divertido. Faria de novo? Com certeza. Mas além disso, toda a ambientação que eu presenciei aqui foi realmente bem bacana. Bully dá todo esse aspecto de você estar numa escola e passa bastante a ideia do apelido que ele recebeu de o GTA de escola. Inclusive, ter jogado ele depois do GTA San Andreas me fez perceber o quanto os sistemas de Bully são parecidos, mas às vezes até que mais legais. Talvez seja uma mamação de bola aqui, porque eu tava muito entretido no que eu tava fazendo em Bully, mas eu realmente gostei muito dos sistemas que o jogo tem, várias gagzinhas, várias ideias, e as missões inteiras ali são muito legais de fazer. Inclusive, os personagens do jogo também são muito carismáticos. Esse tal de Gary Smith aqui, nossa, mano, cara, firmeza, não, esse cara aqui é foda, tá ligado, mano? Tomara que nada de ruim aconteça, porque, mano, esse aqui é meu mano, tá ligado? Meu brother, meu xará. Mas eu acho que o que me pegou realmente quando eu tava jogando o jogo foi a simples missão de ajudar a Eunice a recuperar um chocolate que tinham roubado dela, onde a gente conversa com ela fala que um nerdão pegou o chocolate dela, a gente vai até lá, faz bullying em cima do nerd, afinal de contas o nome do jogo é bullying, então a gente tem que fazer bullying. E quando a gente entrega o chocolate de volta pra ela, o Jimmy simplesmente vai lá e mete um beijão. O que eu vou falar, me pegou de um jeito desprevenido que eu não tava esperando, e eu achei isso aqui approved. Eu sei que mais à frente ainda tem o resto do mundo que você consegue desbloquear, que tem muito mais coisa pra fazer. Sei da polêmica missão do professor de educação física que pede uma calcinha de uma aluna, mas como eu não tô no meu território, eu sinto que eu não posso falar tanto mais sobre Bully. Mas pelo que eu joguei, eu achei o jogo bem divertido e honestamente, alguma hora eu quero realmente voltar pra Bully pra poder experienciar tudo que esse jogo tem a me dar. Pra tier list ele fica fácil aqui como ok, alguma hora eu volto pra jogar esse jogo porque ele realmente parece ser bem legal. Bora lá. Okami é um jogo que provavelmente muita gente nem faz ideia do que é, mas que eu precisava colocar aqui nesse vídeo. Afinal, a gente tá falando do melhor do PS2. E Okami sempre foi dito como um dos melhores jogos. Qualquer listinha que você encontrar aí de melhores jogos de Play 2, Okami vai estar ali no meio. E assim como muita gente, eu também nunca tinha jogado Okami. Pra falar a verdade, eu até conhecia a Amaterasu, que é a protagonista, por causa do Ultimate Marvel vs Capcom 3. Porra, jogaço, tá? Ó a Amaterasu aqui, olha esse combo insano, que foda. Mas o próprio jogo dela eu mesmo nunca ouvi falar, nunca sabia do que era, e eu me dei a oportunidade de pelo menos jogar pela primeira vez o Okami. E eu posso falar que, puta merda, por que tem tanto texto nesse jogo, meu Deus? Brincadeiras à parte, esse jogo, ele tem muito texto, ele é um jogo muito de narrativa. Dito isso, eu pulei 90% do texto, que eu tava com preguiça de ler as coisas, né? Mas um ponto que a gente obviamente tem que falar desse jogo é sobre os gráficos dele, já que ele trabalha em cel shading, que é esse estilo de gráfico que faz com que a imagem pareça um desenho. Só que no caso de Okami, ele foi ainda além, já que ele parece muito ser uma pintura japonesa antiga. E isso é uma coisa que à primeira vista pode parecer meio estranho, pode estranhar um pouco os olhos, tipo o Jack Chan de PlayStation 2. Aquele jogo tem um cel shading um pouquinho pesado, mas aqui em Okami, quando você se acostuma com esse estilo, ele simplesmente é tão lindo de se ver como o cenário se comporta, ver como a Amaterasu interage com as coisas. É um estilo gráfico muito único e que, pra falar a verdade, eu não conheço outro jogo que tenha essa ideia de cel shading com pergaminhos japoneses. Foi algo que pra mim só o Okami conseguiu trazer. Além de que na narrativa do jogo isso também faz sentido, porque você utiliza um pergaminho e um pincel com tinta pra meio que criar as coisas no jogo. Já que você tem o poder do pergaminho celestial, onde você pode criar constelações dentro do game, ou simplesmente usar o pincel pra criar uma ponte de poeira estelar. E essas interações do jogo, embora sejam às vezes meio complicadas, tipo eu passando 2 horas pra tentar desenhar a porra de um dragão pra perceber que era só botar um pintinho e eu não... Pintinho não, um pontinho e aí eu não tinha que fazer todo o desenho. Ainda assim, quando você pega o jeito, esse jogo começa a ficar muito legal. Mais à frente na minha gameplay eu também acabei encontrando um outro item, que era uma espada, aonde a partir disso a Amaterasu também ganhava a habilidade de poder cortar as coisas com o pincel celestial. Isso deixava a gameplay do jogo tão divertida, porque além de você poder combar nos inimigos e usar o pincel pra cortar ele, então você tem a Amaterasu combando, e você por fora como um outro personagem atacando também, o pincel que você usa também pode cortar os elementos do cenário, então você pode cortar as árvores, as cercas, e isso é tão legal à primeira vista, que simplesmente ficou marcado na minha cabeça. Tanto que já tinha dado os meus 30 minutos, mas eu fiquei andando pelo cenário e explorando pra saber o que mais eu ia desbloquear, que habilidade nova eu ia ter pra poder interagir nesse jogo. Okami foi uma aventura que mesmo que eu tenha jogado só 40 minutos dele, ele me pegou completamente. Alguma hora eu preciso voltar pra ler as histórias, porque parecem ser muito bacanas. Afinal de contas tem 20 minutos de texto, então eu espero que ele seja realmente bacana. Mas
o quesito gameplay em si do jogo foi aonde ele mais me pegou. Okami tem uma gameplay muito diferenciada e, de fato, não tem nada parecido com alguma coisa que eu já tenha visto em outro momento. Quando eu voltar pra jogar esse jogo, eu posso dar uma nota melhor, mas por enquanto eu com certeza voltaria pra jogar. E enfim, bora falar sobre Resident Evil 4. Esse eu coloquei até na intro sobre o quão triste eu fico de ter perdido na época, porque muita gente fala bem desse jogo. Eu sei o quão marcante Resident Evil 4 é pro mundo dos jogos, não é à toa que grande maioria dos memes que a gente teve recentemente foram por causa do remake de Resident Evil 4, mas infelizmente o Aniquinho do passado preferiu ficar jogando um jogo licenciado ao invés de realmente tomar coragem e jogar um jogo bom. Originário do GameCube, ainda na sexta geração de consoles, inclusive o Shinji Mikami, o criador do jogo, falou que ia se matar caso o jogo fosse portado pra outras plataformas senão GameCube, ou seja, ele estaria morto umas várias vezes aí, considerando tantas vezes que esse jogo foi relançado. Caralho, mano, coitado do Shinji Mikami, esse aí sofreu. Resident Evil 4 foi uma experiência curiosa a início de conversa, porque como eu disse, como eu nunca tinha jogado Resident Evil 4, jogar ele pela primeira vez foi muito diferente, porque eu já tinha ouvido falar, eu já conhecia os cenários, já tinha visto os vídeos sobre, mas efetivamente sentar e jogar o jogo é algo que eu não tinha feito. Então gera aquele estranhamentozinho, gera aquele, mano, será que eu vou conseguir me adaptar? Será que eu vou conseguir gostar do jogo? E a verdade é que depois de jogar só o inicinho do jogo, as partes do vilarejo, porque sim, evento canônico, espero que de todo mundo, eu tomei um pau pro cara da motosserra muitas vezes e precisei parar de gravar porque eu tava com um tempo limitado hoje. Mas eu falo que Resident 4 foi bem divertido de jogar. Enquanto eu jogava, eu tava em cal com um amigo meu, o Piazon, e ele começou a me dar algumas estratégias, falando, ah, vai naquela casa ali que tem uma 12. E eu sei que a galera hoje em dia chama isso aí de backseat, né? Tipo, você tá vazando um spoiler, dando uma dica que eu não pedi. Mas jogando o jogo eu me senti muito como se estivesse com um primo meu me falando algumas coisas. O que, mano, Play 2 é infância total. Então tá jogando com algum amigo seu, um primo ali, passando as dicas, falando, cara, vai naquela casa ali que tem uma 12, aí você consegue pegar uma granada pra conseguir matar o cara. E o cara da motosserra ali, ele aguenta 3 granadas e todos os tiros de 12 que você achar pelo mapa, aí você consegue matar ele, cara, é muito legal. Isso é uma experiência que não tem como ser passada. É uma coisa que tem que se viver. E eu fico feliz que mesmo que alguns anos depois eu ainda assim tenha conseguido aproveitar essa experiência com Resident 4. Infelizmente, como eu não avancei muito no jogo, eu posso falar que, caralho, eu sou muito ruim em Resident Evil 4, caralho, eu não sei jogar isso aqui, socorro, me ajuda, eu preciso de um tutorial de spray. Eu me impressiono com quantas vezes eu consegui morrendo só no primeiro vilarejo do jogo, o que é uma coisa que eu poderia estar reclamando, mas a verdade é que como eu tava jogando em cal, eu tava me divertindo bastante com a experiência, até porque o Resident Evil 4, pros brasileiros, tem um efeito muito diferente. Isso é um negócio que eu me peguei pensando, mas porque aqui no Brasil, a gente entende o que os zumbis do jogo estão falando, né, porque os zumbis do jogo não são zumbis, eles são ganados, e eles vêm ali de uma vilazinha onde a galera fala espanhol, o que é uma coisa que aqui no Brasil, a gente entende o idioma. Então ouvir o zumbi olhando pra sua cara e falando "Eu vou enterrar picadinho" é uma experiência que só a gente aqui do Brasil, e uma galera ali que fala espanhol, conseguiu entender. Mas imagina que você fosse uma pessoa dos Estados Unidos, um americano jogando isso, estaria simplesmente numa vila, no meio do nada, com um monte de zumbi, falando um idioma completamente impossível de entender. O que é um picadinho? What the fuck is a picadinho, man? I don't know, I'm gringo. Acho que o melhor exemplo pra explicar, na verdade, é como se você estivesse jogando Resident Evil 4 e os zumbis falassem em russo. Isso definitivamente ia ser muito assustador. E com certeza que a galera ficou, what the fuck is a picadinho, man? Dentre os jogos que eu joguei pra fazer esse vídeo aqui, eu fiquei bem pegado com os controles de Resident Evil 4, pra falar a verdade, eu não me acostumei com eles até agora. E essa dúvida eu vou mandar ao chat se todo mundo conseguiu se acostumar com esses controles, ou se sou eu realmente ali que não consegui pegar o jeito, mano. Eu tento olhar, eu olho, mas a experiência em si foi legal. Resident Evil é sim uma puta franquia que algum dia eu quero voltar pra jogar. Afinal de contas, eu não zerei todos, eu não joguei todos, na verdade eu não joguei nenhum. Eu zerei nenhum, joguei nenhum. Então vai ser uma experiência interessante o dia que eu realmente pegar pra pôr as mãos assim na série de Resident Evil. Espero que em algum momento eu consiga fazer isso e ainda mais tem aí o chat pra acompanhar a gente nessa jornada. Foi um joguinho bem legal de dar uma olhada, na verdade. Sabendo ainda mais do marco e do peso que o Resident Evil tem, foi bem legal dar uma visita no jogo. Alguma hora eu quero sim voltar pra jogar. Inclusive, quando eu fui jogar Resident Evil, eu achei que ele ia ser um jogo super sério. Aí eu meti uma bicuda num zumbi, ele saiu voando e eu vi que tem como dar um suplex no zumbi. Aí eu entendi que ele não é tão sério assim. Oh, fuck! Vamos falar sobre God Hand. Tá aí um jogo que sempre que eu faço vídeo, alguém vem e fala, por favor, faz review de God Hand. E sim, algum dia tem que ter review de God Hand. Porque, meu amigo, esse jogo é simples e funciona muito bem. Você é o Gene. Você tem um braço, seu braço dá soco. Vai lá e dê soco em tudo que você vê na sua frente. Esse é o melhor resumo que eu posso te dar sobre God Hand. Puta merda, como esse jogo é divertido. God Hand é um jogo feito simplesmente pra zoar. Ele não tem a
ideia de ter uma gameplay super profunda e muito elaborada, embora ele tenha alguns controles que são muito legais de se prestar atenção, já que você tem vários movimentos de luta de verdade no jogo, inclusive muitos movimentos mesmo, dá pra desbloquear muita coisa pra jogar. Mas o intuito da gameplay do jogo é simples: você vai dar soco nos caras, os caras vão cair, você vai pisar a cabeça deles, você vai lá, vai dar um soco num cara, vai puxar e vai dar outro soco, aí você vai dar um suplex, aí você vai dar um chute, e você vai fazer isso com todos os inimigos do cenário da forma mais ridícula possível. Esse jogo é exageradamente engraçado. Ele é um pouquinho duro, ele tem uns controles de tanque, você fica meio parecendo uma pedra, mas os controles de combate são tão bem elaborados, tem como você fazer cada combo no jogo, e você ainda pode customizar os seus combos à vontade. Então a sua build você pode dar um soco que dá um soco, um uppercut, um jab e finaliza com um kick punch, ou você muda completamente a build pra você dar um soco e sair rodando, pra rodar piano no ar, e você vai conseguindo montar as builds dependendo dos inimigos que você tá enfrentando, as batalhas de chefes que vem pela frente. E esse é um perfeito exemplo de um jogo que não se leva a sério, e foda-se, ele não precisa ser um jogo sério, não precisa ser um simulador de pai solteiro. Ah, Ellie, você não está entendendo, nós temos que atravessar essa floresta, mas ali dentro pode ter muitos zumbis. Ai, eu tenho que fazer coisas que uma pessoa séria tem que fazer, Ellie. Caralho, ficou parecendo que eu sou um hater bizarro de The Last of Us. Não é esse o ponto é que God Hand é engraçado. E enquanto isso, no universo de God Hand, a gente simplesmente mete bicudas na cabeça de um demônio. E o quanto isso é divertido é até difícil de explicar, porque simplesmente enquanto você tá dando socos na cabeça de um demônio, você ainda tem um medidor, e enchendo esse medidor, você pode dar super socos na cabeça de qualquer coisa que você encontre. E como o jogo gosta de te dar a opção, se você não quiser simplesmente dar um super soco, você pode ativar um Awakening, aonde o braço do gênio vai ativar um super modo fodão, e nisso você só vai dando super socos no estilo Metal Gear lá. God Hand, eu sei que não é um jogo pra todo mundo, eu sei que alguma galera vai pegar o jogo e falar: caralho, mano, o controle disso aqui é meio bosta, ele se move meio devagar. Ou se você não entender de luta, você vai falar: mano, por que esse golpe aqui? Quebrar barreira? Não tô entendendo muito bem. Mas, quando você tá na vibe certa pra esse jogo, quando você acordou bem humorado e simplesmente só quer meter soco na cabeça de coisas, God Hand é provavelmente uma das melhores experiências que o Play 2 pode proporcionar, junto com a melhor OST do Play 2. Eu digo isso com muito pesar na minha alma, porque eu já vi muita OST boa, mas God Hand se supera. Abre uma playlist de God Hand, não vai ter uma música ruim naquela porra, só tem musicaço. Esse jogo é bizarramente legal, bizarramente exagerado. Eu nunca cheguei a zerar ele de verdade, mas em algum momento eu tenho que fazer isso. E eu não posso sair daqui sem te falar que o primeiro boss do jogo são dois caras de calcinha que lutam dançando samba. E um dos golpes dele é um suplex, aonde o parceiro dele vai dar uma bundada na sua cara. Então, fui checar a gameplay agora, aparentemente foi o puta efeito Mandela, ele não dá uma bundada na sua cara, infelizmente. Eu acho que só isso aqui já é suficiente pra God Hand tá como irado na tier list, e eu espero que a nossa discussão tenha acabado por aqui. E agora, finalmente, voltando um pouquinho pros jogos que eu já zerei completamente, bora falar sobre o Lego Star Wars 2, The Original Trilogy, onde tem várias coisas importantes a se falar, inclusive o Indiana Jones tá no jogo, só queria citar isso, tem como jogar com Indiana Jones no jogo de Star Wars. Então, né, rapaziada, eu acabei de descobrir que não é no segundo jogo que ele tá, eu não Complete Saga, você ignora completamente o que eu acabei de falar, foda-se. Esse Lego, além do Batman e do Indiana Jones, foi o primeiro jogo que trouxe a galera pro mundo dos jogos da Lego. Eu sei que você pode querer me negar falando que foi o primeiro jogo, o Lego Star Wars 1, só que o primeiro jogo é meio ruim. A Lego mesmo sabe disso, e aí com o tempinho eles foram lá e aprenderam e lançaram o 2, que porra, mano, paulada, tá ligado? As fases desse jogo até hoje não saem da minha cabeça, esse jogo é muito lendário. A fasezinha na floresta lá, que fase de lazarenta, era difícil pra caralho. O jogo, assim como qualquer jogo da Lego, traz meio que ali a formulazinha da Lego, que eles já tinham testado no primeiro jogo, e aqui foi simplesmente uma melhora natural das coisas. Ele tem mais personagem, mais coisas acontecendo na tela, e que pra falar a verdade, eu sei que muita gente pode falar: caralho, mano, você foi falar dos melhores jogos de PlayStation 2 e enfiou um Lego aí no meio? E eu respondo: sim, porque querendo ou não, esse jogo foi muito importante pra história dos jogos da Lego que a gente veio a ter no futuro. E muita gente, assim como eu, que eu sei que não podia jogar uns jogos mais violentos, porque os pais ficavam ali na: opa, não vai jogar God of War não, hein? Sexo não é legal, nós não gostamos de sexo. Acabou tendo que jogar esses jogos que não são ruins de jeito algum. Além de que o Lego Star Wars 2 também, entre a galera do PlayStation 2, é o que tinha uma das maiores campanhas, porque você tinha simplesmente os 6 filmes de Star Wars, todos em um jogo só. E como os jogos da Lego sempre tiveram aquele
esqueminha de você ficar voltando pra fazer várias coisas, eu tenho certeza que você, pelo menos algum momento da sua vida, passou umas boas horas tendo que voltar pra tentar encontrar todos os personagens e desbloquear o Yoda fantasma. Cara, que personagem foda. Joguinho bem gostoso, bem legal. Na minha tier list eu vou deixar ele aqui num bom jogo. E sim, eu comentei pouco dele porque agora são 5 horas e esse vídeo tem que ficar pronto até meia-noite. Eu tô desesperado por causa da BGS. Alguém me ajuda? Representando um pouquinho os jogos de luta de PlayStation 2, acho que nada mais justo do que falar sobre um Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Outro jogo que, assim como GTA, também tem uma comunidade bizarra até hoje. Na moral, quando teve o anúncio do Sparking Zero, que é o, entre aspas, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, a galera simplesmente foi lá e fez um mod, botando tudo que era pra ter no Sparking Zero dentro do Budokai Tenkaichi 3. Além de que os modders simplesmente nem se importam mais em Dragon Ball nisso aqui, porque o tanto de mod que tem de coisa nada a ver é bizarro. Tem um mod que tem a Nagatoro. Dá pra você colocar Nagatoro contra o Bob Esponja. E você vai ter um duelo com isso. Eu não sei como funciona. Se alguém souber me ensinar como instalar isso, eu faço um vídeo, porque puta merda, isso parece ser bizarro. A nível técnico, eu não vou ser o melhor cara pra poder falar sobre Budokai Tenkaichi 3, porque jogos de luta geralmente são focados muito em comunidades. Por exemplo, Mortal Kombat Armageddon, um jogo que muita gente gosta muito dele, mas a nível técnico ele não é lá tão bom, tanto que nem tem campeonatos acontecendo com ele. Coisa essa que não acontece com Budokai Tenkaichi 3, porque até hoje em dia você consegue encontrar eventualmente uma galera fazendo um campeonato desse jogo por aí. O que me faz acreditar que pelo menos em algum nível técnico ali ele realmente seja muito bom, porque senão essa galera não estaria gastando o tempo delas neles, até porque existe o Fighter Z, que é outro jogo de Dragon Ball, que simplesmente abraçou o lado competitivo. Inclusive eu sou obrigado a mostrar essa luta de Keflas que estão fazendo espelhado, porque basicamente é o mesmo combo que elas sempre fazem, então a gente tem essa cena maravilhosa aqui. Durante os 30 minutinhos que eu joguei ele pra me divertir um pouco com esse jogo, eu só percebi o quanto eu sou ruim nele atualmente e o quanto ele era mais complexo. É impressionante, porque quando criança eu lembro que eu sabia fazer 1 milhão de combos e transformações, e hoje em dia, parece uma ameba jogando, eu estava tomando um pau pro Raditz. O Raditz é o primeiro inimigo do modo história, e eu ainda assim tava conseguindo apanhar pra ele. Ou seja, eu acho que eu tenho que treinar um pouquinho mais pra poder voltar algum dia a jogar esse jogo. Mas mais uma vez, no aspecto mais importante de um jogo, que é ser divertido, o Budokai Tenkaichi 3 tá lá no topo. O jogo é muito legal, tem um monte de transformações, e o que a galera mais gostava, ele tem muito personagem. Eu sempre vou ser o cara que bate na tecla de que você não adianta ter milhares de personagens se for todos uma merda, mas o Budokai Tenkaichi 3 tinha personagens muito bons e muitos distintos. Então se você quisesse jogar com a galerinha mais padrão ali, o Goku, o Vegeta, o Trunks, o Gohan, você podia. Mas pros super fãs de Dragon Ball, você também tinha personagens como o Bardock, que só aparece nos filmes, o Janemba, o Super 17 do GT, o Garlic Jr., o Soldado do Freeza, que só aparece no filme do Bardock em uma cena segurando o Bardock, e aquele é um personagem completo com moveset e tudo mais. O jogo, sem sombra de dúvida, soube fazer ali um bom equilíbrio com os personagens e é bem legal ver eles. Os cenários também são muito marcantes, eu consigo lembrar muito das salas que você tem pra jogar no jogo. Sem falar que pelo estilo que ele é tunizado com cel shading, esse jogo até hoje é muito bonito de se ver. Ele não envelheceu mal como alguns outros jogos de luta, como Mortal Kombat 4, que puta merda, que bosta. Esse estilinho do Budokai Tenkaichi 3 acabou deixando ele bem mais sólido e bem mais gostoso de jogar. Onde inclusive a gente também tem as icônicas telas de carregamento desse jogo, que os anos se passam, eu olho pra elas e eu sempre tenho a mesma sensação de ficar apertando várias vezes e o meu CD tá riscado, então demorava muito tempo pra eu conseguir entrar no jogo, e assim eu conseguia fazer o Goku comer lá milhares de tigelas com um monte de pote acumulado. Era a vantagem de ter um CD riscado e cagado, você podia ficar vencendo no minigamezinho do carregamento do jogo. É um jogo divertido, na minha infância eu sabia jogar ele, hoje em dia eu sou um bunda tentando entender o que eu tenho que fazer no game, e acho que sem sombra de dúvidas todo mundo sabe que ele é um bom jogo. Agora inclusive esperemos que o Sparking Zero seja tão bom quanto, né, porque estamos precisando de um joguinho novo, só falando, ó. E por fim, mas não menos importante, meu último jogo da minha saga foi o Devil May Cry 3 Dante's Awakening, onde eu de novo nunca tinha jogado nenhum jogo da série Devil May Cry, então foi bem interessante minhas primeiras experiências com esse jogo, porque eu sei que uma galera gosta do Devil May Cry 3, só que a primeira vez que eu joguei esse jogo eu falei, cara, eu não consigo me divertir. Só que eu ouvia falar tão bem de Devil May Cry que eu tava botando a culpa em cima de mim por eu não estar conseguindo me divertir com esse jogo. Afinal, eu tive que gravar tudo isso aqui em um dia só, então foi muito complicado fazer as gravações, e quando eu cheguei no Devil May Cry,
sabendo que ele era o último jogo. Eu tava jogando e falando, mano, não sei, não tô gostando. Ele é um jogo que é bem mais complexo, às vezes os combos são meio duros. Eu tava muito perdido no game e não tava entendendo pra que lado eu tinha que ir. Só que mesmo que eu tivesse tomando um pau, eu tava em cal com os amigos e eles falaram, não, continua, vai, vamos ver onde você vai. E ficaram incentivando eu a jogar. E nisso que eu fiquei me forçando pra jogar, tentando entender o que eu tinha que fazer, foi aí que deu um clique na minha cabeça e de repente tudo que eu tava jogando simplesmente fez sentido. Eu gosto até de explicar um meme aqui, ó, que é eu jogando Devil May Cry pela primeira vez. Ai, tiro, ai, não sei o que fazer. Eu jogando Devil May Cry pela 99ª vez. Tiro, bala, certo, toma. Embora eu ainda não tenha chegado nesse nível aí do 99ª meia hora games, depois de um tempinho jogando, eu finalmente peguei o jeito de Devil May Cry, que ele é bem diferente de outros jogos. Como eu tinha acabado de jogar o God Hand, eu ainda tava com a cabeça em outro jogo, eu tava pensando em outro estilo de combate. God Hand é bem mais rápido, você senta no inimigo e spama o botão que ele vai morrer de um jeito ou de outro. E o Devil May Cry você já tem que ficar dando mais uns pulos, dando dash, conseguindo esquivar, atirar no inimigo. É um negócio bem mais pensado, mais rápido, é divertido demais jogar isso aqui. Eu realmente fiquei com medo de Devil May Cry 3 ser o primeiro jogo da minha lista que eu ia falar, não achei lá aquelas coisas, mas depois de um tempinho jogando, a gente finalmente pegou o jeito e aí a experiência fluiu. Pros amantes da série, se quiserem saber como foi a minha experiência, eu tomei um pau pra morte várias vezes, até o jogo pedir pra ficar no fácil, eu falei, eu me nego a passar no easy. Vou passar. Fui lá, morri de novo pra morrer. Mas um tempinho depois, a gente pegando o jeito do jogo, ele realmente flui bem legal. Tanto que mesmo não tendo mais tempo pra jogar, eu queria voltar e jogar mais Devil May Cry 3. Caralho, Devil May Cry 3. Eu não posso jogar, eu tenho que trabalhar, cara. Um pouquinho depois da minha jogatina, eu já consegui pegar uma outra arma, que era aquela 12 do Dante, que falaram que era uma bosta e que eu gostei de usar, porque eu queria fazer o combinho de pau, tiro de 12. E eu tava gostando do meu combo, tá? Ele era único, eu aprendi com eu mesmo e migo mesmo. Sem falar também que o jogo é super estiloso e tem o Cerberus. Esse Cerberus é o terror do tutorial do game. Tanto que quando me falaram que o Cerberus é ali o momento que você realmente sai do tutorial e aprende as coisas, eu falei, não, eu vou passar desse Cerberus custe de custar. Comecei a jogar, fiz altas plays, dei muito dano no Cerberus, morri igual um pedaço de bosta. E quando eu fui tentar de novo, eu acabei nem conseguindo passar da metade da vida. Eu falei, ok, é aqui que eu vou ter que encerrar a minha jornada com Devil May Cry 3, depois de ter passado por uma experiência muito engraçada, que em 40 minutos eu simplesmente saí de caralho, não consigo me divertir, pra caralho, estou me divertindo muito jogando isso aqui. Parabéns aos criadores. Com certeza, quando eu tiver mais tempo, eu quero realmente pegar pra voltar e jogar a série de Devil May Cry. Talvez tentar jogar o resto da franquia e não só o 3. Embora tenham me falado que o 2 ele é meio triste, então não sei, mas falaram, tá ligado? Ó, não tem palavras na minha boca aqui. Não disse nada. Quem me disse foi o Sonic chapado. Fã de Devil May Cry, foi ele, o Sonic chapado, matem-lo. Mas a real é que toda a experiência foi bem divertida e eu posso falar, voltaria sim pra jogar o Devil May Cry 3. E por fim, assim ficou a nossa tier list, com muitos jogos aqui que eu joguei na minha infância e gostei muito, e muitos que eu voltaria pra jogar. E não, nenhum aqui na tier list é ruim em nenhum momento. Todos os jogos são legais, todos os jogos são muito divertidos. Afinal de contas, o título do vídeo é o fenomenal mundo do PlayStation 2. E não, o mundo legal do PlayStation 2, mas que tem uns jogos ruins ali. Porra, cara, aprende a ler, meu irmão. Tá escrito no título do vídeo. Qual foi, cara? Opa, inclusive, irônico da edição passando aqui pra falar que eu percebi agora que essa minha tier list não fez sentido nenhum, porque os jogos que eu não joguei ficaram embaixo, mas não quer dizer que eles sejam ruins, só quer dizer que eu não joguei eles, mas que eu voltaria pra jogar. Então, não, eu não tô afirmando aqui que Resident Evil 4 é pior do que Budokai Tenkaichi 3. É só o jeito que eu coloquei a tier list. E outra, foda-se a tier list, vai ter sua opinião própria, irmão. Tô brincando, me dá um beijo aqui. E enfim, esse aqui foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Inclusive eu tô gravando esse áudio antes de eu fazer o vídeo, então não sei se tá bom ou ruim essa porra aí. Espero que esteja bom, mas como a BGS tá chegando, eu tendo que adiantar muita coisa. Esse vídeo inteiro aqui tá sendo feito em 2 dias. Um que eu tive que jogar todos esses jogos aqui e no outro que eu tô editando. Então sim, foi muito trabalhoso fazer isso. E sim, faltaram muitos e muitos jogos, tá? Eu sei que não teve Black, eu sei que eu não falei de nenhum Crash do PlayStation 2, eu sei que eu não falei sobre Mortal Kombat, que é uma série que ficou muito famosa no PlayStation 2, com o Armageddon e o Shaolin Monks, mas é porque realmente pelo tempo que eu tinha, eu tive que fazer esse vídeo mais simplificado. Então caso você tenha gostado, caso esse vídeo aqui vá bem e você queira, eu posso fazer uma versão mais completa. Originalmente eu tinha uma lista com 30 jogos do Play 2 pra falar sobre eles, o que ia fazer um vídeo gigantesco, aliás, com 2 horas e pouco. Caso você queira me torturar, é só deixar o like assim nesse vídeo, comentar aí embaixo alguns outros jogos pra gente poder fazer uma continuação, mas assim, vou deixar nas suas mãos, tá ligado? Não tô falando nada. Ou quem sabe outro console, quem sabe eu não esteja indo na BGS e não volte assim com um console assim da Nintendo, que também era dessa época, assim, de PlayStation. Eu não posso falar, eu não tô dando spoiler nenhum, eu não sei de nada. Mas por mais é isso, se você gostou desse vídeo aqui, eu vou estar deixando aí na tela o meu último vídeo, que foi sobre Sly Cooper, uma franquia que eu amo de paixão, e que inclusive nasceu no PlayStation 2 também, né? Eu já falei isso no começo do vídeo. Então caso você queira um pouquinho aí mais de irônico na sua vida, eu vou deixar essa review aí pra você assistir. E é claro que eu também não posso finalizar esse vídeo sem agradecer aos membros do canal, que eu simplesmente dou spoilers
coisa pra galera. E mesmo assim a rapaziada se torna membro aí pra ajudar esse projeto. Muito obrigado a todo mundo. Eu sei que eu não tenho as melhores recompensas do mundo, mas de coração, muito obrigado a todo mundo que ajuda a gente aí. Então um salve mais que especial aos membros irados do canal: Flopa Joestar, Robert, Polaco, War, Tio Caribou, Lug KK, Pablo Isaac, Kirinou, Theo Salazar e sei lá moleque. E um salve ainda mais especial aos membros insanos do canal que tem mais dinheiro do que bom senso: Rutra, Shabab SV e Fixal. Muito obrigado por apoiar nesse projeto e muito obrigado a você que ficou até aqui no final desse vídeo. É isso, nos vemos aí em mais uma semana. Isso se eu não tiver morrido na BGS, esse vídeo foi tipo um vídeo póstumo. Eu tô falando muito que eu vou morrer nessa viagem. Eu não quero atrair mau azar, mas eu tô falando muito isso. Eu não irei morrer. Ado, quem morrer